A paz seja com todos vocês. Amém? O exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom, Aleichem, abençoados. Eu vou mostrar para vocês o exército do Eterno na parábola das bodas. Nas duas parábolas das bodas que o Senhor Jesus Cristo disse e nas bodas de Apocalipse. Amém? Um ponto importante que todos vocês têm que ter em mente é o número 3. Então presta atenção, número 3 e o tabernáculo, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Amém? Então vamos lá, presta bem atenção. Primeiro lugar, eu quero deixar uma coisa enfatizada para todo mundo aqui, certo? A respeito de debater escritura, eu não debato escritura com ninguém. Qualquer um que quiser debater escritura comigo não é pela internet não, ok? Tranquilo? Você me convida para ir, certo? Aonde você congrega, onde você quiser. Eu e você, certo? Aí que quis debater alguma coisa comigo. Em primeiro lugar, nós vamos ficar 3 horas de oração de joelho. Eu e você. Olho no olho e dente por dente. 3 horas de oração. Amém? Depois a gente debate as escrituras. Comigo é assim. Primeiro joelho no chão. Olho no olho. Amém? Joelho no chão, olho no olho. Depois a gente debate escritura. Amém? Então qualquer problema, certo, de você refutar, você assistir esse vídeo e você refutar, querer refutar, você tem todo o direito. Mas faça um favor. Me chama no seu lugar. Lança um desafio. Fala, ó, eu desafio o irmão Miguel. Eu e ele, olho no olho e dente por dente. Dentro de uma igreja, seja qual for, olho no olho, 3 horas de oração direto, eu e você. Então só um detalhe, certo? Que você é firmão, certo? Só um detalhe, isso aí para mim é natural, tá bom? Então as minhas orações médias, certo, de joelho, é 1 hora, 1h30, 2 horas, fica aí, ó. Então isso aí para mim é natural. Se para você não é natural ficar essa quantidade de tempo, 1, 2, 3 horas de joelho no chão, rapaz, nem se envolve nisso. Você não vai aguentar não. Amém? Fica com a sua bundona gorda sentada numa cadeira, refutando o que é melhor para você. Beleza? Tranquilão? Então segura essa que é de graça. O exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Qual a prova disso daí? Em primeiro lugar, Deus vai confirmar no coração de todo mundo se não é verdade. Amém? Somos todos dependentes do eterno Deus. Se Ele não confirmar dentro do seu coração, eu não posso fazer nada. E em segundo lugar, presta atenção no que eu estou falando. A cidade de Campinas, estado de São Paulo, Brasil. Amém? Olha para essa cidade. Fica averiguando os jornais. Quando vocês verem que na cidade de Campinas está começando um mover, certo? Aí você vai lembrar, o irmão Miguel faz, ó, dentro da cidade de Campinas, são 6 anos pregando a mesma coisa. E o eterno Deus me mostrou que só depois de 2015 que eu poderia começar a trabalhar mais firme nisso. Então eu estou engatinhando, amém? Então vamos lá. Exército do Eterno que está se levantando no Brasil. Eu vou mostrar para vocês, dentro das Escrituras Sagradas. Amém? E outra, analisem tudo e retenham o que for bom. Amém? Ó, grava essa mensagem. Eu sou o exército do Eterno e o exército do Eterno está se levantando no Brasil. Eu sou o exército do Eterno e o exército do Eterno está se levantando no Brasil. Só quem é que vai firmar. Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, abençoados, prestem bem atenção. O texto aqui a ser estudado é Mateus capítulo 22, verso 1 ao 14, que é a parábola das bodas. Amém? Só que vocês têm que entender uma coisa, não pode estudar essa parábola isolada. Por isso eu falei para vocês no começo a respeito do número 3. Beleza? Então vamos lá. Para quem já está acostumado no esquema, ó, lugar átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vocês têm que entender uma coisa. Ó.
Mateus 22, 1 ao 14, certo? Aqui você está no átrio. Mateus 25, 1 ao 13. Aqui você está no lugar santo. E Apocalipse 19, 7 ao 9, você está no Santíssimo. Amém? Então presta atenção, abençoados, presta atenção. Se vocês não seguirem esse esquema, vocês estudar isolado isso daqui, vocês não vão enxergar vocês. Amém? Vocês não vão enxergar vocês. Por quê? Porque muitos de vocês estão da igreja, certo? Todos nós somos da igreja, só existe uma igreja. Só existe uma, não tem 3, 4, 5. E esse exército? Esse exército é um grupo, só que ele é oculto. É um grupo reservado. Lembra quando Paulo fala assim, que Elias falou, eis que eu reservei para mim 7.000 varões que não dobrarão seu joelho diante de Baal, que é Romanos 11, né? Paulo está falando ali. É a mesma coisa, Deus tem essa reserva escondida. É um exército, abençoados. Eu vou mostrar ele para vocês. Amém? E ele vai se levantar no Brasil. Ó, isso é inevitável. Amém? Então vamos lá, presta atenção. Importantíssimo, ó. Tem que estudar as 3 bodas, certo? Para vocês entenderem. Não pode estudar isolado. Amém? Então vamos lá, ó. Para deixar o negócio aqui já bem explicado, certo? Para você já entrar no estudo já com a mente já meio que blindada. O exército do Eterno que está se levantando no Brasil, aqui, ele é o próprio exército. Na parábola aqui. Aqui, ele é o clamor da meia-noite, que é os vendedores de azeite. E aqui, é o que prepara. Quando diz assim, e a esposa já está preparada. O exército de Deus que vai preparar a igreja para ser arrebatada. Então, ó, presta bem atenção. Arrebatamento secreto, invisível, a qualquer momento. Isso aí não existe. Não tem, irmãos. Não tem. Certo? Se você crê, prega isso, eu não posso fazer nada. Você que prega isso, arrebatamento secreto, invisível, inesperado e puf, aconteceu, você pode até ser o exército de Deus, só que você tem que assumir que você está cego, que você está errado. Agora, se você escreveu vários livros e ensina todo mundo, e é um doutor em teologia, que ensina todo mundo arrebatamento secreto e publicou várias obras a respeito disso, é complicado, né? É complicado porque você não vai querer retroceder porque é carnal, porque você é um doutor carnal. E orgulhoso porque não tem coragem de pedir perdão para o povo. E vai continuar ali, porque isso é da tua carne, isso não é espírito. A tua carne vai falar, não vou até o fim com o arrebatamento secreto. Tranquilo, tá tranquilo. O exército eterno está se levantando no Brasil e vai ser inevitável. E vocês, dessa geração, vocês vão viver isso. Então beleza, certo? Então olha só. As 3 parábolas, as 3 bodas, Mateus e Apocalipse, são uma só. Quando você começa a estudar Mateus 22, 1, 14, você entra no átrio. Se você parar aqui de estudar, você não estudar outra e a outra, você não vai entrar no lugar santíssimo. E aí quando você começa a estudar Mateus 25, 1 ao 13, você entra no lugar santo. E aí você estuda, você passou do átrio para o lugar santo. E aí quando você estuda Apocalipse, você entra no Santíssimo. Pegou? Então beleza, ó, tá tranquilo, hein? Tá bem explicadinho, certo? Então tá aqui, ó. Certo? Até aqui eu acho que tá tranquilo, certo? Então vamos lá. Outra coisa, vou ter que apagar aqui, abençoados. Outra coisa que é importantíssimo vocês saberem. Lembra só. Eu sou o exército do Eterno e o exército do Eterno está se levantando no Brasil. Amém? Fixe essa mensagem aí. Então vamos lá, presta atenção. Como vocês já sabem, certo? Que são 3 bodas, uma só. Certo? 3 bodas, uma só. Beleza? Então vamos lá. As 3 bodas são uma só, que vocês já entenderam.
Segundo, as bodas têm 3 fases, certo? Ó, mais para frente vocês vão ver um slide aí, eu vou colocar um slide para vocês verem, certo? Então, ó, primeiro, ó, as bodas, as 3 bodas Mateus, as 2 de Mateus e Apocalipse são uma só, tranquilo. As bodas têm 3 fases. A primeira é a promessa, a segunda o desposamento, o contrato, e a terceira é a união, que é o regresso do noivo para se unir com a esposa, beleza? Na parábola a ser estudada de Mateus 22, tem 3 grupos de Deus e tem 3 grupos da terra, entendeu? Então presta bem atenção, abençoados. Esse número 3, ele é constante dentro da parábola. Se você conseguir, certo? Bom, eu vou mostrar para vocês, então vocês só tem que tranquilizar e analisar tudo, vocês vão entender, certo? Vocês vão entender, não é se conseguir entender, vocês vão entender. Então, importante vocês saber o número 3, beleza? Então vamos lá. Então, tranquilo até aqui, beleza? Lembrando, certo? 3 bodas são uma. Cada boda você entra num compartimento do tabernáculo. As bodas têm 3 fases. Dentro do nosso estudo, tem 3 grupos de Deus e 3 grupos da terra. Tranquilo? Então, beleza. Agora a gente vai entrar no estudo rápido. Bom, em primeiro lugar eu quero ler um texto para vocês, irmãos. Eclesiastes 3,15 está escrito: o que é, já foi. O que vai ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Veja só, o que é presente já foi no passado, o que vai ser no futuro já foi no passado. Esses 3 pontos aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês é essa constante de número 3. Para que a gente entenda perfeitamente, vocês têm que focar nesse texto, certo? O que é hoje que nós já foi mostrado, já foi apresentado. O que vai acontecer já está explicado. Já foi explicado. E Deus pede conta do que foi explicado na parábola. Amém? Então vamos lá. Vou começar a ler aqui rapidinho, ó. Então Jesus, tomando a parábola, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então vamos lá. O Eterno. Esse rei da terra, né? Um certo rei da terra. O semelhante ou antítipo, certo? Vamos lá, vamos explicar. O reino do céu é semelhante, quer dizer, o que é de Deus é semelhante ao que é da terra. Tranquilo, certo? Então Jesus está mostrando o que é da terra. Vocês têm que enxergar o semelhante, certo? Então vamos lá. O reino do céu é semelhante a um certo rei, que é o eterno Deus. Celebrou as bodas do seu filho, Jesus, certo? Então presta atenção, as bodas têm 3 fases, abençoados. 3 fases. Então essa parábola aplicar exclusivamente para o tempo de Jesus, ela é errada. Tranquilo? Beleza, vamos lá continuar. Celebrou as bodas do seu filho, certo? E aí as bodas têm 3 fases, certo? Então, dá uma olhada agora no slide aí, abençoados, as 3 fases das bodas. Tranquilo? Tranquilo, né? 3 fases, isso é importante vocês saberem. Então, dessas 3 fases, na época de Jesus foram cumpridas 2. Amém? Só 2. A terceira é o regresso, certo? Então vamos lá. E enviou os seus servos, verso 3, enviou os seus servos, olha só.
Primeiro grupo de servos, certo? Primeiro grupo. Aqui é os profetas. É o primeiro grupo. E enviou seus servos a chamar os convidados para bodas, e estes não quiseram vir. Certo? Então, eu não vou dar muita explicação aqui para o vídeo ficar curto. Então vocês só pegam os pontos centrais para vocês entenderem. O rei é o eterno Deus, o filho é Jesus Cristo e o primeiro grupo de servos é os profetas. Verso 4. Depois enviou outros profetas, segundo grupo, certo? De servos. Presta atenção. São os apóstolos. Apóstolos de todos os ministros da igreja. Esse é o segundo grupo, certo? Dizendo, né, verso 4. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados. Olha só. No primeiro grupo, olha só o que é importante vocês saberem. Enviou seus servos a chamar os convidados para bodas. E esses não quiseram ver, só chamar. Esse primeiro grupo, que é os profetas, eles tinham a missão de chamar para as bodas, de anunciar o Messias vindo. Amém? Então eles não podiam dizer que já estava tudo pronto. Por quê? Porque ainda não estava. O Messias não tinha vindo para a terra ainda. Agora já o segundo grupo, que é os apóstolos e todos os ministros até hoje, eles já recebem essa ordem. Olha o verso 4. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Então agora eu tenho que dar uma explicaçãozinha aqui rápida em cada um. Vamos lá, primeiro a explicação do verso 4. Este segundo grupo são os apóstolos e os demais ministros pertencentes à igreja até os dias de hoje. A comida é a palavra de Deus. Jeremias 15:16, Ezequiel 3:1 ao 3, Apocalipse 10:9 a 11, que é comer da palavra, certo? Os bois representam toda a base, a grande massa doutrinária e ensinamentos que são anunciados. Os cevados representam a porção mais fina, mais requintada, que são os segredos, os mistérios de Deus, o profundo conhecimento da sabedoria de Deus. Tudo está pronto na mensagem significa que Deus já preparou tudo o que devemos saber ou que o ser humano é capaz de suportar. Porém, nem todos estão preparados para comer os cevados. As bodas aqui são, na verdade, a primeira e a segunda parte, pois a terceira será nos céus. Amém? Tranquilo, né? Então vamos lá. A primeira parte das bodas é a promessa, certo? A segunda parte do desposamento, com o contrato, certo? E a terceira parte seria o regresso para resgatar. Então olha só, abençoados, veja agora o slide explicando a promessa e o desposamento. Amém? Dá uma olhada no slide. Vocês viram, abençoados? É aquilo ali, certo? Então vamos lá. Agora o verso 5. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o campo e outro para o negócio. Então olha só, a igreja, vamos colocar assim, os ministros da igreja, anuncia ao mundo todo, a todo mundo. Vocês têm que entender uma coisa, os convidados aqui, vocês têm que olhar como o planeta Terra todo. Por quê? Porque o reino do céu é semelhante a um rei, o rei da terra, e o rei do céu é Deus. Deus, olha a visão, Deus olha para o planeta Terra. O rei aqui não, ele olha para a cidadezinha dele e um país. Então a visão de Deus é ampla. Vocês têm que entender que quando fala dos convidados, vocês têm que olhar como o planeta Terra todo. Entendeu? Porque Deus olha uma bolinha, né? Então ele olha para o planeta Terra. Então convidados é todos. Independente que a mensagem não alcance, certo? Pessoas, né? Que não alcançou pessoas no tempo passado e até hoje, mas é referente a todos. Certo? Então verso 5.
Porém eles, quer dizer, todos os seres humanos da terra, não fazendo caso, uns foram para o campo, presta atenção. Olha só, isso aqui que eu falei, ó. Isso aqui que eu falei no começo. Os 3 grupos de cada lado, certo? Primeiro grupo, campo, certo? Segundo grupo, negócios, certo? Negócios. Então vamos lá. Verso 5. Porém eles não fazendo caso, foram uns para o campo e outros para o negócio. Indústria e comércio. Então presta bem atenção. Quando os homens de Deus estão anunciando, os que trabalham na indústria e no comércio, que isso envolve todo o planeta Terra, não dão ouvido. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que são enviados a vocês. Quantas vezes eu não quis juntar vocês como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Mateus 23, 37, amém? Então presta atenção. Quando o profeta de Deus, quando o homem de Deus está anunciando, o mundo não quer saber isso. É muita gente de dentro da igreja também. Ninguém quer saber, vai no culto, mas quer ser empresário, né? Essas igrejas que tem aí, né? Culto dos empresários, quer dizer, é o culto da cegueira espiritual, essa é a verdade. Então vamos lá. Aqui vocês entenderam, certo? Primeiro grupo, ó, primeiro e segundo grupo de Deus, primeiro e segundo grupo da terra. O campo significa os que foram para o campo representam os pequenos e grandes industriais, agricultores, pecuaristas, etc. Os que foram para o seu negócio ou tráfico representam os grandes e pequenos comerciantes, vendedores, inventores, cientistas e até religiosos, certo? Então, verso 6. E outros, olha o terceiro grupo aparecendo aqui, ó. E outros, certo? Mercenários, certo? E outros, apoderando-se dos seus servos, ultrajaram e mataram. Esses mercenários trabalham para quem? Para esse primeiro e segundo grupo. Eles trabalham exclusivamente para esses daqui, ó. É exatamente isso daí, abençoados. Então presta atenção, é importante vocês verem isso aqui. Primeiro e segundo grupo, indústria e comércio mundial. E tem os ratos, né? Que é os mercenários, que são os assassinos. Entendeu? Que trabalham por dinheiro para esses daqui. E quando vem um homem de Deus pregando a mensagem, os tantos religiosos, dono de igreja, dono de comércio, políticos, certo? Manda matar, são tipo Herodes da vida. Às vezes eles são covardes, tem medo, mas a mulher, que é o Satanás, certo? Vai lá e manda degolar os João Batista. Pegou? É mais ou menos isso daí. Então vamos lá. Agora que entra a história. Presta atenção. E o rei, o eterno Deus, tendo notícia disso, como que o eterno tem notícia disso? O sangue dos profetas vai clamando, o povo vai pedindo a Deus, certo? Vai clamando, Senhor, dá livramento para nós que estão matando seus profetas. E Deus ouve a oração do justo. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou, enviando os seus exércitos, e destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Aqui não é necessariamente Jerusalém. Tem muita gente que aplica esse exército com o general Tito, que invadiu Jerusalém, que a parábola é exclusivamente para os judeus, que esse exército é o general Tito invadindo Jerusalém, destruindo. Não, senhor. O senhor está enganado. Amém? O senhor fala isso, né? Por quê? Porque o senhor entrou no átrio. E não entrou no lugar santo, no lugar santíssimo. Então no átrio o senhor vai falar isso aí mesmo. Agora quando o senhor anda no átrio, santo e santíssimo, santíssimo, santo e átrio. Quando o senhor começa aqui, ó, vai recebendo que é de graça. Quando você começa a andar no meio dos candeeiros, tá ouvindo? Quando Jesus põe você para andar no meio dos castiçal, dos 7 castiçal, e fala, vai meu servo, anda no meio dos 7 castiçal aí igual eu ando. Vai andando, aí você vai entender, certo? Receba, o exército do Eterno está se levantando no Brasil. E aí vem o terceiro grupo. Vou colocar aqui, ó. Terceiro grupo. Exército. Então olha só. Primeiro, ó. Primeiro, certo? Primeiro, segundo e terceiro grupo de Deus. Amém? Primeiro, segundo
e terceiro. Põe aí, ó. Certo? Grupo de Deus. Primeiro, segundo e terceiro grupo da terra. As bodas têm 3 etapas. Pode falar isso tranquilo. Tem 3 fases. São 3 bodas que são uma só. Então, esse número 3 aí vocês têm que, certo? Juntar tudo. Continuando, verso 8. Então disse aos servos. Quem é esses servos no verso 8? Já é aqui o exército. Porque o exército são servos também. Ainda que você queira jogar para esse daqui, jogar para esse daqui, não tem problema, porque na verdade é um corpo só. É um só corpo, uma só igreja, amém? Esse grupo e esse grupo é tudo servo do mesmo Deus, né? Pedro, quando fala assim que os profetas profetizaram que o Espírito de Cristo estava sobre eles, amém? 1 Pedro, vamos ler isso daqui rapidinho? Vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, verso 10, se eu não me engano. Vamos lá, rapidinho, só ler isso aí para dizer que... Aqui, abençoados, olha só, 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11, da qual salvação inquiriram, trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que neles estava, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos de Cristo, que Cristo havia de vir, e a glória que se lhe havia de seguir. Amém? O Espírito de Cristo na vida dos profetas, o Espírito de Cristo na nossa vida hoje. Amém? É um corpo só. Primeiro, segundo grupo e o terceiro é um corpo só. Primeiro, segundo grupo, primeiro e terceiro grupo também é um corpo só. Então vamos lá. Verso 8. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quantos que não está dentro da igreja, que é chamado, que é convidado, que está lá dentro e não vai ser, e não é digno hoje, é terrível isso. Olha só a missão agora do exército, abençoado, agora aqui que você tem que entender, a missão, certo? A missão, olha só, ó. O Eterno enviou seu Filho ao mundo, correto? O Eterno enviou seu Filho ao mundo, beleza? Então eu vou colocar aqui uma setinha aqui só para vocês. O Eterno Deus enviou seu Filho ao mundo, João 3, 16 a 18, beleza? Primeiro foram os profetas, depois os apóstolos, beleza? Pegou aí? Então receba o amor de Deus na sua vida, que é a cruz de Cristo, amém? Então olha só, agora Deus fala no verso 9, que é a missão do exército. Você que é o exército de Deus, é isso aí. Irmão, às vezes você está preso na sua cidade, na sua igreja. Cara, a missão que Deus tem para você é viajar o mundo inteiro. É exatamente isso, certo? É exatamente isso, beleza? Então olha só. Verso 9. E depois a saída dos caminhos e convidar para bodas todos os que encontrarem. Meu, isso aqui é a missão do exército hoje. Do Brasil, esse exército que está sendo levantado são missionários que vão viajar todo o planeta Terra. Então já avisa a sua família, esposa, mãe, pai, e fala assim, olha, muito em breve eu vou estar viajando para vários continentes. Por que, meu filho? Porque eu sou o exército do Eterno e o exército do Eterno está se levantando no Brasil. E a minha missão é divulgar o Evangelho aonde até hoje não foi permitido. Ele falou, irmão, mas os outros países estão em guerra, é lá mesmo que nós vamos chegar. Só que primeiro Deus vai manifestar o poder dele na nossa vida aqui no Brasil, depois a gente viaja. Receba. Então o verso 9 é a missão do exército para a última evangelização da terra. Verso 10. E os servos, o exército do Eterno que está se levantando no Brasil, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Presta atenção, é aqui que vocês têm que entender. Olha os países mais fechados que é proibido pregar o Evangelho. Você vê que o texto está falando? O exército do Eterno vai sair e vai juntar o bom e o ruim. Todos os assassinos de cristãos que matam cristão vão ser juntados. Acontece que a igreja não ensinou isso até hoje, por quê? Porque só o exército de Deus que tem essa visão. Amém? Então não adianta ninguém querer refutar, porque quando o exército de Deus começar a se levantar no Brasil, já era, meu. A nossa missão, abençoados, é viajar o planeta Terra inteiro,
cravando a justiça de Deus, que é a palavra. Amém? O Evangelho de Cristo. Colocar uma estaca na cabeça de Satanás assim, e de todo esse inferno maldito, desgraçado que quer calar nossa boca. Colocar espada na caveira, meu. É isso aí mesmo. Espada na caveira. Verso 10 está escrito: e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus quanto os bons. Tá vendo? O joio e o trigo, os piores homens e os melhores, os mais ruins e os bons, vão se juntar para ouvir a palavra de Deus. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Aqui não é necessariamente a terceira parte. Significa que agora o mundo inteiro está participando da primeira e a segunda etapa. Ou seja, como se o mundo inteiro ouvisse o Evangelho de Cristo e agora só está esperando o noivo voltar. Amém? O mundo vai ser impactado com a palavra de Deus. Irmão, você que é o exército de Deus, você que já sente que é isso aí mesmo, cara, já avisa a sua família, irmão. Você vai viajar para vários continentes, em nome de Jesus Cristo. Receba. Você só está sendo preparado aqui no Brasil. Sua missão é viajar os quatro cantos da terra pregando o Evangelho, irmão. Verso 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando vestes nupciais. Então presta atenção. A última palavra sempre vai ser de Deus. Então depois que Deus vê que todo mundo agora se prostrou, aceitou, foram impactados que ninguém está brincando de ser crente, entendeu? Ninguém está brincando de ser crente, de ser igreja, ninguém está brincando. O exército de Deus não vem para brincar, não. Nós viemos para estabelecer a justiça de Deus na terra. Doa quem doer, custe o que custar. É isso aí mesmo. A minha vida está consagrada a isso daí. Doe o que doer, custe o que custar. É 10 anos de caminhada. Não comecei hoje não. Se você vê eu através do vídeo na internet, você acha, esse cara está começando agora. É 10 anos de caminhada, meu irmão. São 10 anos caminhando, morando na rua, comendo lixo, passando as piores provações que um homem pode passar. Não pensa você que eu estou começando agora não. Quer conhecer um pouquinho da minha história? Assembleia de Deus, Ministério Santo Amaro. Campinas, Presidente José Gil. Vai lá perguntar para ele o trabalho que eu dei na vida, o trabalho que eu não dei para esse homem. Vai lá perguntar para vocês verem. Eu nunca fui membro da Assembleia de Deus, mas fiquei lá por vários anos, só perturbando todo mundo. O exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Aí, com todo respeito a todas as outras igrejas e religião, quando Deus fez que eu entrasse dentro da Assembleia de Deus, eu fiz uma aliança dentro da Assembleia de Deus. Fiquei lá por algum tempo. Por eu já ter consciência de não poder ficar na Assembleia de Deus, eu fiz uma bagunça terrível lá. Mas não por maldade, porque não. É porque tinha de alguma forma que o pessoal estava tudo morto, tudo, oba, igreja, e Deus levantando o exército dele, e alguns dali é o exército, você entendeu? E o povo ali dormindo, então eu tinha que chutar o balde mesmo, beleza? Então você presta atenção. Eu fiz uma aliança na Assembleia de Deus. O que significa? Que o eterno Deus mandou seu servo aqui, fazer uma aliança na Assembleia de Deus. Por quê? Porque uma grande massa do exército de Deus está na Assembleia de Deus. Exatamente isso. E as outras igrejas? Eu não posso falar de nada. Eu não sou da Assembleia de Deus, certo? Mas eu fiz uma aliança. Eu não vou citar nome de pastores aqui, só citei do presidente para vocês saberem, se quiser curiar, certo? Quiser buscar, é a realidade. Eu fiz uma aliança dentro da Assembleia de Deus e vários pastores veio e falou: se veio aqui um homem de Deus, que foi revelado que ele é homem de Deus, que o pastor Vanderlei falou, outro pastor, não vou citar outros nomes não, citei 2, tá ótimo, não vou citar mais para não prejudicar a vida dos caras também.
E Deus confirmou para eles que essa aliança vai se confirmar, vai se cumprir. Acredite quem quiser, presta atenção. Assembleia de Deus. Vocês acham que vocês enxergam tudo? Vocês não enxergam não. Tem algo a mais aí que vocês não conseguiram ver, certo? Mas uma grande parte da Assembleia de Deus, uma parte, uns 10% das pessoas que são da Assembleia de Deus, incluindo pastores e tudo, são o exército de Deus. Por isso que foi feita essa aliança. Dentro da Assembleia de Deus, Ministério Santo Amaro, na cidade de Campinas. E essa aliança é a aliança do Deus de Israel, abençoados. Então você que é da Assembleia de Deus, receba, irmão. A Assembleia de Deus vai ser usada por um grande mover nessa nação. Receba. Receba. Os átrios da Assembleia de Deus serão usados por um grande mover do Espírito Santo. Amém? Receba. Continuando aqui, abençoados. E as outras igrejas, também abençoados. São todos ministérios de Deus. Mas eu tenho que falar aquilo, certo? Que Deus me mostrou, certo? Não vou debater nada. Vou debater. Gente boa e ruim tem na Assembleia de Deus de monte, certo? Mas aquilo que Deus mandou fazer aliança, eu não retrocedo. Eu não volto atrás. Se o Deus de Israel mandou fazer uma aliança dentro da Assembleia de Deus, eu fiz. E com quais pastores você fez? Não faço aliança com título, com dinheiro. Depois vocês vão entender. Verso 12. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E emudeceu. Então presta atenção. Apocalipse 1, capítulo 1, verso 8. O Eterno diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Significa o que? A palavra princípio é minha, a palavra final é minha. Então, depois do exército impactar o mundo com a palavra de Deus, a palavra final sempre vai ser de Deus. E Ele que sonda os rins e os corações, que vai ver quem é certo e quem é errado, para o próprio exército de Deus começar a separar o joio do trigo. Exatamente isso daí. Se a sua igreja ensina outra coisa, eu não posso fazer nada. O exército do Eterno está se levantando no Brasil, certo? E aqui é Deus mesmo usando o exército dele para cobrar aqueles que não são, amém? Verso 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Significa assim, ó. Não é, o amarrar mão e pé significa que a pessoa não vai ter autoridade de trabalhar. Vou colocar mais tranquilo assim. Todo mundo vai olhar assim, ó, aquele cara ali já era. O que ele falar não tem moral. Tudo que ele fizer, entendeu? Tudo que ele fizer, como por exemplo amarrar o pé, impossibilita você de trabalhar. E amarrar as mãos. Então significa o quê? Que tudo aquilo que aquele cara sabe já não tem valor. Esse cara vai ser desprezado. E haverá choro e ranger de dente, por quê? Devido ao sofrimento, desprezo. Vai ser desprezado. Mais simples para vocês entenderem. O negócio é mais profundo ainda, mas não vamos se aprofundar tanto não. Certo? E o verso 14, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Amém? Então, o muitos serão chamados, o chamado para as bodas é para todo o planeta Terra. Amém? E os escolhidos são poucos. Então presta bem atenção. Eu espero que vocês tenham entendido. Estudem. Olha só. Mateus 22, 1, 14. A bodas, você está no átrio. Mateus 25, 1 ao 13, você entra no lugar santo. E Apocalipse 19, 7 ao 9, você entra no Santíssimo. Vocês estudam essas três bodas junto, certo? Vocês vão chegar ao entendimento. O terceiro grupo que fala, Jesus fala dos exércitos, que o rei enviou os exércitos, é exatamente esse exército que está se levantando no Brasil. Esse exército é Apocalipse 17, 14, os que vão combater contra a nova ordem mundial mesmo. Aqui ninguém está de brincadeira, você entendeu? É Apocalipse 19, 19, é o exército que vai combater contra a besta e os reis da terra, que é a nova ordem mundial e o Vaticano. É isso aí mesmo, eu não vou dobrar as línguas para isso, certo? E a nossa arma, o nosso armamento, está aqui, abençoados. É a palavra de Deus.
É o Santo Espírito de Deus na nossa vida. Essa é a arma. Independente se você odeia a Bíblia, problema seu. É as Escrituras Sagradas, é isso aí que a gente trabalha, é isso daí que Jesus quer, que a gente pegue as Escrituras Sagradas e aplique, certo? E põe uma aplicação saudável na vida do povo, certo? Uma prática saudável, uma vida digna, baseada no que tem na Bíblia. A gente aproveitar o máximo possível das coisas boas que estão escritas na Bíblia e aplicar, seguir as leis de Deus, os mandamentos de Deus. De um outro lado, não ia falar, mas agora já abri essa porta, eu vou falar. Existe um departamento do Exército que eles são exclusivamente responsáveis por tomar conta das leis e os mandamentos de Deus. Amém? Talvez você seja um desses. Amém? Então presta bem atenção, analisem tudo, retenham o que for bom. O Exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Ah, e mais um recado, presta atenção, você que é o Exército de Deus, irmão, você é o anjo ceifeiro de Mateus 13, verso 41 e 49. Não pensa que é anjinho que vai vir voando de asa do céu, que os anjinhos vão vir. Isso é conversa, rapaz. Você quer entender ali a respeito do anjo? Malaquias 3:1, eis que envio o meu anjo diante de minha face que preparará o caminho. Malahi, meu anjo, certo? No hebraico, Malahi. E aí Jesus vem em Mateus 11:10 confirma. João Batista é o anjo que estava profetizado. E quando Jesus fala, eis que enviarei os meus anjos, você vê Apocalipse 2:3, envia a carta aos anjos da igreja. Quem é os anjos que Jesus vai enviar? É nós mesmos. Acontece que tem que ter um cara, né, que para o mundo é louco e Deus usa as coisas loucas para confundir a sábia, que tem uma comunhão com o Eterno. E faça o que o Eterno está mandando. Está ouvindo, meu servo? Sim, Senhor. Então fala isso daí. Por enquanto aproveita esse espaço, porque daqui a uns dias você está andando. Amém? Então todo exército tem sempre um cara que começa a marchar primeiro. Amém? Meu nome é Miguel e o exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Quer mais um pouquinho? Então vamos lá, não tem problema não, meu. Apocalipse capítulo 7, verso 2 e 3, os anjos que vão selar o povo. Você acha que é anjinho que vai vir voando do céu com uma canetinha na mão, estodinho, pintando o pessoal? Ah, irmão, para de graça, rapaz. O selamento, você pega lá João 6:27, quando Jesus fala e Deus o selou. Você quer no grego? Vai lá, então estuda grego, as palavras são a mesma. Certo? Você gosta de grego, gosta de dizer que tem que ser no original, então vai lá, então, abençoado. Efésios capítulo 1, verso 13, capítulo 4, verso 30, que diz sobre o selamento, e vós está selados com o Espírito da promessa, não entristeçais o Espírito Santo em que vós está selados. Esse selamento que vocês receberam, que é o batismo do Espírito Santo, é o mesmo selamento de Apocalipse, irmão, é nós mesmo. Através da palavra pregada e revelada, Deus vai batizar e selar o seu povo, é isso daí. Amém? Aí você pode falar, irmão, você espiritualizou, então presta bem atenção no que eu já estou avisando. Eu estou fazendo o que Deus está mandando. Quando vocês veem o exército do Eterno se levantando no Brasil, vocês vão ver, você vai falar assim, nossa, se o negócio está acontecendo e o Miguel já avisou que essas profecias vão acontecer desse jeito, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que ele falou, vamos chamar ele, certo? 3 horas de joelho no chão, todo mundo orando, depois a gente debate a escritura. Aí vocês podem marcar 2 dias, 3 dias, 7 dias, 40 dias, 100 dias, trancado no lugar. Estou aí disponível, porque aí ó, minha comunhão é com o Eterno. Amém? Se falar de ficar horas e horas, dias e dias orando sem comer, sem beber, aí, fechou, tamo junto. O exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem.